Olá, eu sou Roberto Carlos de Souza e você está no canal Mundo Interno. Seja muito bem-vindo. Aqui falamos de autoconhecimento. Hoje vamos falar de natureza, vamos falar de plantas. Plantas que curam, que transformam vidas. E o nosso convidado especial está aqui ao meu lado, chegando, Alisson Neves. Seja muito bem-vindo, Alisson. Olá. Imensamente grato por ter aceitado o convite de participar do nosso vídeo. Hoje estamos aqui com uma mesa diferente. Eu diria que diferente. Alisson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Olá a todos, seres da natureza. Então aqui a gente tem uma mesa com algumas plantas e que tem... Primeiro, antes vamos falar o que a gente vai fazer com isso aqui. Claro. O que nós vamos aprontar com essas plantas aqui, Alisson. Justo. A gente vai fazer um chazinho para depois fazer uma conversa agradável ali tomando um chá. Ótimo. O que são essas plantas que nós temos aqui? Essas plantas são uma mistura de gengibre, aqui já tem uma água gengibre fervida. que já está aqui dentro, que seria isso aqui. Que seria essa raiz. Isso, a raiz que já está dentro da panelinha ali, está saindo uma fumacinha, talvez você está vendo aí, né? Já fervemos essa água, ela já começou a esfriar, ela já está numa temperatura ok para fazer o preparo. Que bacana. Aqui a gente tem a semente de erva doce, hibisco e guaco. E eu quero fazer o chá hoje, já que você Claro, vai por ensinar, favor. você vai ensinar a gente a fazer esse chá. Enquanto eu vou, você vai me passar as instruções, Alisson, o que eu faço? Eu coloco os ingredientes aqui, coloco aqui, como que você... Tudo bem, vamos sugere? lá. Aqui a temperatura do chá, da água com o gengibre já está ideal para preparar o nosso chá. Certo. Que ela já ferveu o gengibre, soltou as propriedades dele, agora ela teve que esfriar um pouco para colocar as outras, certo? Legal. Vamos colocar agora esses ingredientes, essas plantas, dentro desse recipiente. Tá? E o chá Certo. que você vai fazer hoje é o chá que a gente vai tomar ali com a nossa conversa. Certo, legal. Enquanto você vai me orientar quais as quantidades dessa receita, e aí você vai contar a história desse chá, né? Que eu achei muito legal. A gente estava conversando aqui em off, o Alisson já me contou a história e eu achei muito interessante. Falei, cara, você tem que contar para nós de onde que surgiu essa ideia do chá, né? Que foi assim ao acaso, mas que foi bem legal, né? Quais são as quantidades, então? Aqui já temos o gengibre, Isso. legal. Então aqui eu já coloquei uma quantidade aqui de água pra gente tomar um chá e ficar com uma conversa agradável num tempo ok. Coloque 2 colheres agora de... 2 colheres de erva doce, rasinha, isso. Assim. Pode colocar no recipiente. 2 colheres. Uma de hibisco. Legal. Cara, primeira vez que eu tô fazendo uma receita assim em vídeo. Muito legal. Rasa também ou Isso, posso? rasa. Pode pôr assim. Isso, Assim. ótimo. Legal. E aqui você vai rasgar as folhas do guaco. Rasgar Não precisa ser tão pequenininha, mas num tamanho que não fique tão pedação, tá? Tá. Esse chá, ele veio de uma Conta a ideia história que pra nós. não foi necessariamente para o benefício do chá, pelo benefício de cada planta. Que eu pesquiso muitas plantas, pesquiso os benefícios de todas as formas, tanto físicos, emocionais, isso, dessa maneira. E espirituais também, mas a história desse chá é um pouco diferente. Quando a minha esposa estava grávida, ela tinha muita vontade de tomar um chá específico, que era o chá de cereja de uma marca específica e era muito difícil de achar esse chá. Tem que ser uma marca específica. De uma marca específica, porque era só aquele que tinha aquele sabor e enfim. Sim. E tinha uma padaria também na época que fazia esse chá e era só lá. E às vezes era difícil, não dava pra ir, enfim. O nosso filho nasceu, a gravidez passou e tal, passou um tempinho e eu gosto de fazer alguns experimentos com algumas plantas, né? Pra testar o sabor, pra testar o aroma, pra testar a aparência e o benefício real mesmo também de cada planta. E esse não foi diferente. Veio num dia aleatório, a gente estava recebendo uma visita e eu falei, bom, vou fazer um chá diferente. E comecei a juntar essas plantas. E não fazia assim, muito sentido na teoria de juntar essas plantas específicas. E beleza, fiz o chá e tal, e ele começou a ficar vermelhinho por causa do hibisco. Eu achei interessante, eu gosto também que o chá ele tem uma aparência legal. Aí pode colocar daí a água ali no recipiente. E daí, até então tudo bem, o aroma ficou agradável. Pode pôr toda a água. Toda a água, legal. O aroma começou a ficar agradável também.
E eu falei, beleza, agora é a hora da gente provar o chá. Pode, tanto faz, pode colocar tudo. Isso. Olha que legal. Isso mesmo. E aí veio a surpresa. O sabor desse chá ficou idêntico ao chá de cereja que ela tomava na época. Chá de cereja, que legal. Mas, rapaz, não tem nada de cereja aqui, né? Não então tem nada de cereja. Enfim, não tem nada de cereja e ele já vai ficando vermelhinho ali. Muito legal, cara, muito bacana. E aí surgiu então esse chá especial. Qual é a receita tua? Esse chá ficou uma receita minha da minha esposa, um chá que eu faço eventualmente pra gente tomar e relembrar desse tempo da gravidez e dar risada também com os acontecidos. É uma época muito engraçada. Que bacana. Aqui a gente vai deixar um pouquinho o chá. Posso mexer, não? Claro. Não? Ah, tá. Pode. Legal. Isso, só Legal. cuidado pra não se queimar. Sim. E agora você começa a apreciar a primeira etapa do chá, que é a aparência dele sendo feita, cada planta soltando as suas particularidades dentro da água. E o aroma já começa Isso, tem uma a subir. presença assim bem legal. E esse é o chá que a gente vai tomar hoje com a nossa conversa. Cara, que interessante. Olha que só, interessante. Roberto, chazeiro. Jazeiro. A gente costuma fazer em casa uma planta só lá, coloca lá água por cima, ou aqueles saquinhos mesmo, né? Agora, a gente tá aqui no laboratório, né? O Alisson, que a gente vai contar a tua história, né, Alisson? Nós estamos aqui no laboratório. O Alisson que trabalha com a marca Long. Que é uma marca própria, uma marca que você criou, que você... O Alisson, pra vocês terem uma ideia, pessoal, ele era designer gráfico. Design de moda para ser mais específico. De moda, para ser mais específico. Largou a profissão de designer para vir mexer com plantas. Isso, loucura, né? Tecnicamente a gente, pensando num primeiro momento, vai falar, caramba, você largou uma profissão em alta para vir mexer com plantas. Mas a natureza, ela é fantástica, né? Nada é por acaso. Nada é o acaso, a natureza, ela é fantástica, ela traz... olha isso, né? Dá pra gente ter uma ideia desse chá, do que vai se transformando aqui esse chá, né? Que a coloração, o aroma... É bacana demais. E a gente vai fazer esse chá, nós vamos terminar esse chá e a gente vai para um outro ambiente, nós vamos conversar e você segura um pouquinho que você vai contar a tua história aí para nós. Claro. Como que você chegou, que você criou a Long. Já aproveitando, enquanto o chá fica pronto aqui, o que significa Long? Long é L-O-O-M. M de Long. Maria. M de Maria. Isso. Long, na verdade, o contexto inteiro da Long, tanto o nome quanto o seu simbolismo, ele tem várias representações. O nome em si, muita gente acha que ele é em inglês e acaba pronunciando Lum, mas não tem nada a ver com o inglês. Ele é long mesmo, long. É como se fosse um mantra. E ele tem essa sonoridade long, que coincidentemente ou não, nós temos 4 linhas que são representadas por dragões. E dragão em chinês é long. Então você tem essa brincadeira com a sonoridade, com o mantra, com esse aspecto auditivo da Long. Então é tudo, a Long é o todo. Desde a pronúncia do nome até o produto sendo usado no ambiente, ou ingerido, ou enfim. Que legal. A gente vai cortar um pouquinho o vídeo, que o chá tá quase pronto já, Claro, né? quiser E pôr aí? um pouquinho aqui já para... Sim, legal. Deixa eu pegar em cima aqui que tá quente o negócio aqui. A gente vai coar o chá aqui agora. Olha que legal. A cor de cereja realmente, viu, Alisson? Isso. Aí, ó. Que show, cara. Aqui. Vamos apreciar esse chá feito pelo Roberto aqui com a nossa conversa. Que maravilha. Pessoal, a gente já vem do outro ambiente aqui. A gente vai curtir esse chá aqui e falar sobre a Long. E aqui já estamos num outro ambiente com o nosso chá especial, chá de cereja que não tem cereja, né, Exatamente. Alisson? Cereja que não tem cereja. Chá feito pelo nosso ilustre Roberto. Cara, realmente ele tem o gosto de cereja. Tem o gosto de chá de cereja, né? Tem o gosto de chá de cereja. Alisson,
tomando esse chá gostoso, todo especial para você. Mandar um abraço para tua esposa, para Mana, né? Um abraço. A A inspiração do chá. Viu só que bacana. Vamos contar um pouquinho da tua história, Alisson, que nós falamos há pouco ali que você abandonou uma carreira para seguir outra. Isso. Como é que foi esse negócio? Você era designer e aí foi para... Virou bruxo, virou mago, virou alquimista. O que me conta, como é que é essa história? Então, uma história muito louca, mas ela começou de um jeito bem simples, bem trivial, assim como muitas pessoas começam. Ainda sendo designer, né? Eu morava em Cianorte. Cianorte no Paraná. Cianorte no Paraná, próximo a Maringá, ali no norte do Paraná. Sim. E eu sempre tive dores de garganta. E era uma coisa assim, que 2 vezes no ano, era certeza que eu ia ter uma dor de garganta, que ia me levar para o hospital, ia ter que tomar antibiótico, ia ter que... era uma função. Nessa época eu morava sozinho já. E comecei por conta a estudar coisa na internet. Não era época ainda que tinham vários cursos online, você procurava, eu conseguia fazer muita coisa. Você e também sempre gostou de planta? Aí que tá, não. Não. Mas começou a pesquisar curso referente voltado para plantas. Para plantas, para tratar a dor de garganta específica. Especificamente para isso. Isso, específico e só isso. E daí quando eu fui morar sozinho que eu comecei a interessar um pouco mais por plantas, comecei a ter plantas em casa e daí que eu fui para procurar uma planta para fazer isso. Porque era muito ruim eu ficar sempre no antibiótico. E eu tava percebendo que cada vez mais demorava mais a minha recuperação. Fazer o efeito medicamento. E daí já tinha que ir para injeção muitas vezes, não era tão simples assim tratar essa dor de garganta. Tava placa, era horrível. E daí eu comecei a pesquisar, e na época eu não sei se não tinha mesmo, ou se na época não era meu interesse também, mas eu acho que não tinha tantos cursos online para você entender isso. Então eu só pesquisava no YouTube. Plantas para tratar a dor de garganta. Pesquisava no Google, plantas para aliviar a dor de garganta, como não ter dor de garganta. Daí fui selecionando algumas para fazer chá, algumas para colocar na comida sempre. Então toda vez que eu fazia comida eu colocava algumas que eram temperos, algumas delas, né? Manjericão, orégano, não era nada muito. Hoje eu usaria plantas diferentes, mas na época funcionou. E daí que eu vi, nossa, passou um ano inteiro sem eu ter dor de garganta. Após você começar a usar? Após eu comecei a usar as plantas, um ano inteiro, sem ter dor de garganta. Eu falei, não é possível. Que beleza, né? Vou viver de planta. Porque eu não precisei ir no hospital, não precisei passar pela experiência de ter a dor de garganta de novo. Começava aquela coceirinha, eu já... chá. Era 3 dias, passava. Não era coisa que precisava ficar também... Eu ficava mais no antibiótico do que se fosse só no chá. Então, era muito mais gostoso, muito mais rápido. Não tinha um efeito colateral de me deixar ruim, de perder sono, de ficar sonolento, enfim. Não tinha um efeito colateral. E eu não precisava passar pela dor. Eu achei aquilo demais. E daí eu comecei a me interessar por outras coisas simultaneamente daí nessa época. Para onde vamos, de onde viemos, qual é a verdade, que religião está certa. E comecei a pesquisar e procurar e tudo começou com um simples chá de dor de garganta. Que hoje eu usaria até outras plantas, não seria nem essas que eu comecei. Recebi uma proposta para vir para 2 vizinhos, ainda como designer. E vim trabalhar aqui. Assim que eu cheguei... 2 vizinhos é o nome da cidade, tá? Tem gente Isso, é verdade, Brasil, né? É bom deixar claro que no Brasil tem algumas cidades que o pessoal... às vezes eu converso com algumas pessoas do Brasil todo, devido ao meu trabalho, né? Também em paralelo aos vídeos. E o pessoal acha meio estranho assim, 2 vizinhos. Sim, 2 vizinhos é o nome da cidade que a gente mora. Exatamente. Né? Quem já assistiu a série mais antiguinha, já é mais da nossa idade... Teve a Bozena? Essa é a Bozena que falava. Que fala lá de Pato Branco. 2 vizinhos é perto de Pato Branco. Próximo a Pato. Sim. É uma boa maneira de se localizar onde fica 2 vizinhos. Então eu recebi essa proposta, vim para 2 vizinhos. E eu já vim com esse interesse já de estudar as plantas, de buscar a minha verdade, a minha percepção, me encontrar. Mas isso de maneira paralela. Não era ainda uma intenção de, nossa, eu vou largar tudo para me dedicar a isso.
Assim que eu cheguei, eu já encontrei pessoas que me levaram para alguns lugares para ter esse tipo de conexão, que não necessariamente era também uma conexão, mas tinha muito estudo, tinha muita coisa que lá em Cianorte eu não tinha acesso. Não tinham pessoas que falavam sobre isso, não tinham pessoas que praticavam, poucas pessoas praticavam a meditação, era pouco o acesso a essa parte, né? Mais ligado à espiritualidade, Isso. meditação, plantas, chás, mais... Ao seu reencontro, a se encontrar a si mesmo. Então, aqui eu já cheguei já tendo esse contato. E eu achei isso o máximo, porque eu tava na busca e de repente cheguei num lugar que era tudo mais fácil. Surgiu ali. E daí eu fui levado para o Grupo Oriente, que também tinha muitas palestras, eram muitos ensinamentos ali, falava sobre tudo, não era uma coisa específica, não era uma religião, falava sobre tudo. E eu achei isso muito incrível. E daí comecei a praticar Tai Chi também, que foi onde eu conheci a minha esposa. É que espiritualidade tem a ver com religião, mas não necessariamente. Não necessariamente, então é porque tudo está conectado, mas a gente tem a mania de separar as coisas e achar que é só aquilo ali. E acabei tendo esse contato com várias coisas, então não era uma religião, mas também tinha uma base em uma religião. E isso era muito louco, porque eu saí de Cianorte falando, não, esquece a religião não funciona. E daí aqui eu tive contato com várias religiões, vários aspectos de várias religiões que faziam muito sentido e sim conversavam. Parecia que tudo estava interligado. Sim. E isso foi muito legal. Assim que religião faz sentido, a pessoa tem que ter uma crença. Exatamente. E ali minha visão mudou totalmente e mudou outras vezes depois. Isso fortaleceu ainda mais o meu chamado com as plantas, estudar mais as plantas. Porque ali eu entendi que o ser humano é um ser da natureza. E todos os seres da natureza encontram suas fontes de cura e bem-estar e, enfim, na natureza. Porque ele é um ser de lá. E é tudo muito perfeito. Então, se você tem qualquer doença, qualquer enfermidade, qualquer aspecto, seja emocional, seja físico, qualquer coisa, você consegue encontrar isso na natureza ou fazendo uma prática específica na natureza ou se conectando com a natureza ou com a sua natureza. Enfim. Tudo tá ligado. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E me interessei muito, comecei a estudar vários pontos específicos desse conhecimento. Quando eu cheguei, eu comecei a estudar mais a parte ayurvédica, que daí é uma parte da Índia. Mas ligado às plantas. Ligado às plantas, a como fazer as suas formulações, como fazer os chás, os preparos, massagens e enfim. E daí eu comecei a me interessar por isso. Ainda que o povo oriental, né, que tem mais essa pegada de viver da natureza, de plantas, de chás, e é o povo que tem uma longevidade invejável, né? No mundo Exatamente. Todo, né? E veja bem, são civilizações que têm relatos de milhares de anos de estudo sobre práticas e práticas naturais, ligadas a plantas, ligadas a várias coisas que você pode fazer com plantas. E você é milhares de anos estudando sobre isso, provas, e tem várias técnicas, várias terapias que são trabalhadas com esse aspecto, com esse conceito. Quer dizer que ali tem alguma coisa que teoricamente faria sentido. E daí eu comecei a estudar, mais de curioso, não fui fazer também nenhum curso de Ayurveda, fui ser curioso. Entrei em vários sites, entrei em vários vídeos e fui testando. Você criou a tua oportunidade. Eu criei minha oportunidade, eu peguei o que eu tinha e usei minha criatividade, a minha curiosidade, para descobrir o máximo que eu podia com o que eu tinha. Foi isso. Básico, simples, assim como muitas pessoas fazem com qualquer coisa na vida. Você não sabe como mexer com o carro, você vai lá ver um monte de vídeo de curioso, você consegue. E foi meio que isso que eu comecei a fazer. Até depois de um tempo que eu praticava Tai Chi, conheci minha esposa, daí a gente começou a namorar e ela era terapeuta também, e eu comecei a me interessar também para ver como que acontecia isso, como que ela fazia, como que era, e comecei a estudar também massagem, para aplicar óleos, para aplicar a planta em forma de óleo mesmo, sabe? Porque se é para fazer uma massagem, então eu posso aplicar o óleo, uma planta, um óleo essencial, um óleo carreador,
que é natural e fazer o benefício tanto da massagem quanto da planta. Existem várias vertentes de massagem hoje. Várias. Qual que você trabalha hoje? Eu comecei na época com a massagem terapêutica e daí no Grupo Oriente trazia vários professores que ensinavam algumas técnicas. E daí logo na sequência veio um professor para ensinar Tuiná, que é uma técnica de massagem chinesa. Eu achei muito interessante, então eu fiz o curso e daí eu comecei a aplicar também a Tuiná. Junto com técnicas que a minha esposa me mostrava também do trabalho dela e de outras técnicas que eu de curioso fui atrás. E sempre aplicando esse conceito de o óleo essencial, de um óleo carreador, o porquê que eu vou usar, é um óleo que hidrata, é um óleo que resseca, é um óleo que vai tratar isso, é um óleo que vai tratar aquilo outro, a pessoa chegou com tal situação, então além da massagem eu vou ajudar com óleo também. Então, trabalhando ainda como designer, eu fazia isso depois das 6. Eu atendia algumas pessoas para praticar, para estudar, enfim. Logo depois veio um outro curso de reflexologia, que é uma massagem específica dos pés. Então são pontos específicos nos pés que refletem pontos específicos do nosso corpo. E comecei a misturar as técnicas e ir usando as plantas. E daí nesse ponto evoluiu um pouco o atendimento. Além do óleo, ali que eu trabalhava na pessoa, que tanto a massagem que eu fazia quanto a reflexoterapia eu conseguia mexer com o óleo na pessoa, O óleo que você produzia já? Ou ainda não? Não, esse ainda não. Esse era um óleo que eu comprava de fornecedores específicos, mas eram óleos muito bons e tinha um propósito do porquê que eu usava tal óleo. Então tinha alguns óleos e eu usava cada um numa situação específica. Então a pessoa chegava lá com uma situação, além do trabalho que eu fazia de massagem, do óleo, eu indicava pro pessoal, seria interessante você fazer um chá de tal planta, seria interessante você ir perto da natureza, pisar na terra, pega um raminho de tal planta, cheira ela, faz um chá de tal planta antes de dormir. Então, para você evoluir um pouco desse aspecto. E daí, depois disso, eu evolui para fazer a mistura para a pessoa. Então, era uma coisa também artesanal, mas deixei sempre claro para as pessoas, né? Que eu pegava as plantas, higienizava elas, obviamente, com todo cuidado, colocava num saquinho e a pessoa só levava para casa e fazia o chá. Então, para ter essa facilidade, porque eu comecei também a comprar essas plantas, adquirir essas plantas, porque às vezes não tem aqui, ou às vezes as pessoas não sabem, às vezes é uma planta que as pessoas acham que é mato, então é difícil de conseguir algumas plantas em algumas regiões, né? E daí evoluiu um pouco mais o atendimento, além de usar, além de indicar, em alguns momentos eu fazia esse chá para a pessoa tomar também, e na consulta eu catava e fazia um chá também para, enquanto a gente conversava, fazia uma anamnese e analisava a situação da pessoa, a gente já ia acalmando, já ia trabalhando com aquele chá inicial. E isso ainda trabalhando como designer. Conversando com a minha esposa, a gente chegou à conclusão de que estava na hora de eu seguir mais o meu caminho como um terapeuta, com esse estudo com as plantas, ajudar as pessoas de outra forma. E foi numa época que, logo na sequência, a minha esposa ficou grávida. E daí começou a ser tudo muito confuso. Porque eu tinha largado o meu emprego, ela não podia trabalhar porque ela passava muito mal na gravidez. E eu não sabia muito o que fazer, porque acabei ficando um pouco perdido. O que eu faço? E agora? Beleza. Mas sempre a gente teve muita conversa. Não, segue teu caminho, continua. Muitas coisas vão vir para testar você, muitas coisas vão vir para mostrar se você está no teu caminho, se o que você quer fazer, mesmo se for difícil, você vai continuar? Não vai? Você vai voltar atrás? Para testar, quando você pede uma oportunidade, vão vir coisas para testar. Para você. Se realmente você está preparado. Se você está preparado, se é realmente o que você quer. Se você, mesma situação, você pede para ter paciência, não vai te dar paciência. Vão vir situações para você treinar aquilo ali, ensinar a ter paciência. E não foi diferente. Então, assim que eu saí do emprego, aconteceram várias situações que foi para vai continuar? Não vai? E aí? E daí sim, passamos um tempo que eu fiquei um pouco confuso, foi tenso, foi tudo muito intenso. A gravidez inteira foi muito intensa, os primeiros meses depois do meu filho nascer foi muito intenso, mas não desistimos, a gente continuou no nosso plano. Continuo estudando sobre as plantas e cada vez mais eu migrei mais para as plantas.
E daí fui de curioso também em vários conhecimentos. Estudei bastante também o nosso dia a dia, como os nossos avós faziam, receitas e por quê. E antes era só planta. Tudo que você tinha era planta. Você não ia, tem uma dor de cabeça, você vai no médico. Tem uma dor de garganta, você vai numa farmácia. Não tinha isso. Então eu comecei a estudar mais a fundo também, porque essa galera aí tinha muito conhecimento. Sim. E acabou começando a se perder esse conhecimento, porque é de 2 gerações para trás da minha que existia isso, e daí começou a ficar muito cômodo você ir para uma farmácia direto, para qualquer coisa você vai para uma farmácia, qualquer coisa você vai para uma farmácia, toma um remédio, que as pessoas começaram a se distanciar um pouco desse natural, de testa primeiro algo natural, testa primeiro um chá, testa primeiro uma planta, testa primeiro um xarope, sabe, resgatar esse conhecimento, não deixar ele morrer. Na verdade, a indústria farmacêutica, ela não é interessante, essa nossa conversa de agora, para a indústria farmacêutica não é interessante, né? Porque o natural, ele é natural realmente, ele vai contribuir muito, muito mais, mas as pessoas têm na cabeça, assim, que o melhor é ir para a farmácia realmente, que vai fazer um efeito mais rápido. No caso do chá, ele faz o efeito tão rápido quanto o medicamento da farmácia ou talvez até mais? Como que funciona isso? Então, assim, eu não acredito que nem os remédios, nem os médicos, nem a medicina em qualquer aspecto tenha vindo para o mal. Mas, que nem você falou, aconteceu esse comodismo, acabou sendo uma indústria. Então eu tenho um produto, eu tenho que vender esse produto. Como ficou cômodo, as pessoas não precisam pensar, não precisam plantar, não precisam ter seu tempo ali com a natureza. Comodismo. Isso acabou ficando muito, tem tal coisa, já vamos direto, não quero saber o que tem, eu quero que outras pessoas me falam que eu tenho e me dê uma coisa para eu tomar e tirar com a mão. E não é assim que funciona. Então, não que faça efeito mais rápido ou mais devagar, depende da situação. No meu caso, da dor de garganta, para mim foi melhor um chá. Foi mais rápido, inclusive, a recuperação com o chá do que com o antibiótico, até porque com o antibiótico eu ia já quando eu tava ferrado já. Tava cheio de placa, tava muito mal, enfim, tava sem voz. E com o chá não, dava um pequeno desconforto, eu já tomava um chá e acabou. O que hoje o Alisson pode falar para nós da experiência que você teve, dos teus estudos, Alisson, de ter criado a Alon, que dá licença que eu vou pegar aqui, tem uma caixinha aqui, a Alon, de ter criado essa marca aqui. Alon, Alisson, o que você traz de experiência que você pode ensinar para nós que estamos vendo? Claro. Logo no finalzinho da gravidez, eu e minha esposa criamos essa marca, que é a Alon, com o intuito de trazer para as pessoas esse benefício, sabe, das plantas, do natural, da natureza, em todas as suas formas. No caso desse, é um spray de ambiente. Mas não é só um spray para deixar o ambiente cheiroso. Então ele é um spray que ele vai ter o potencial das plantas, ele é feito de uma maneira natural, com tinturas. As tinturas são que nem os nossos avós faziam, que você pega aquelas garrafas, coloca álcool, planta e deixa no ambiente escuro, agitando sempre por tantos dias, faz parte do ingrediente. Óleo essencial, algo natural, não é uma essência que só tem cheiro, que é um produto químico, sabe? Que é um produto químico não, que é um produto sintético. Então vai ter o benefício. Nesse caminho eu estudei também aromaterapia para poder entender o que eu estava fazendo também. As plantas medicinais, no sentido de você ingerir, de passar, enfim. E daí surgiu essa ideia de criar Alon, para a gente conseguir ajudar as pessoas de várias formas com esse conhecimento. A Alon, ela tem umas linhas, essa que a gente está olhando aqui, ela é spray de ambiente, né? Isso, exatamente. Então aqui eu tenho um spray energético natural de canela. O outro que a gente estava ali era de lavanda. Aí tem ali anis estrelado, tem camomila, capim-limão, alecrim, citronela com cravo. E já tem mais em experimentos ali. Cada um tem a sua particularidade e o seu objetivo, né? Exatamente. Como não existe uma bala de prata para tudo, cada planta vai tratar um aspecto específico. Então, se você tem uma situação, você vai usar determinada planta. Se você tem essa situação, você pode usar ela tanto
quanto um aroma, na aromaterapia, no ambiente, quanto tomando, quanto passando. Então elas vão ter essa pegada, elas são versáteis. E não necessariamente que você precisa da canela, mas às vezes você precisa tomar o chá e não só sentir o aroma. Às vezes você precisa passar ela e não só tomar o chá. Então tem todo esse estudo. E no nosso produto a gente tenta mostrar, deixar bem claro para que cada produto vai servir, em que situação, os aspectos da planta, não só no físico. Porque estudando durante todo esse tempo eu entendi que tudo acaba sendo emocional. Você tem algo emocional, vai refletir no teu corpo físico. E aí você vai adoecer ou vai ter alguma situação que vai refletir. E não adianta você tratar uma dor de estômago só por ser uma dor de estômago. Você tem que entender o que causou aquela dor de estômago. E geralmente, na minha humilde opinião, tudo que eu estudei até hoje, não é nem geralmente. Em todo caso, acaba sendo algo emocional. Emocional. A não ser, lógico, você comeu uma coisa que realmente estava estragada, daí beleza. Sim, aí não é tem uma outra como ser coisa. emocional. É uma outra coisa. Mas aí pode ser emocional também, porque aí eu me emocionei, comi demais. Comeu demais. Né? Ou se debilitou, o teu estômago ficou debilitado por causa de uma questão emocional e aquilo acabou sendo prejudicial e você ficou suscetível a ser prejudicial daquela maneira. Mas, enfim, o poder das plantas ela vai muito além do físico, de você olhar, chegar numa farmácia, toma um negócio e pronto, passou minha dor. É você trabalhar isso em si. O teu aspecto emocional, o teu aspecto espiritual, as proteções, a cura, o tratamento, o bem-estar, enfim. Muitos povos usavam as plantas com finalidades, na sua maioria, espirituais. Em defumações, em banhos de ervas, em escaldapés, é para você trabalhar no aspecto invisível, vamos dizer assim. Independente do que você acredite, não é algo que está ligado a uma religião específica, é algo da natureza, é algo que faz parte do ser humano. Bacana, que legal. Hoje, Alisson, baseado em toda essa tua experiência, esse teu estudo, chegar nesse produto maravilhoso, que inclusive aqui a identidade visual é muito bonita, né? Até eu acredito que foi você mesmo que criou, né, essa identidade visual aqui, muito bonito, inclusive, né? E olha, vamos dar um adendo aqui, que é uma coisa que eu tive que me curar disso. Começou sendo eu que criei a identidade visual e depois eu entendi que essa minha fase de design realmente teve que dar uma parada para eu ser o alquimista. Então, parte dessa identidade visual, grande parte dela do que existe hoje, sim, é um amigo meu que faz. Não sou mais eu. Ah, não é mais você. Olha só. Olha que legal, que bacana. Mas eu tive que trabalhar muito isso em mim. O design dentro de mim, querer deixar outra pessoa fazer. Sim, deixar outra pessoa fazer e você focar naquilo que eu estou no momento agora. Está no momento agora. O que você pode trazer para nós, baseado na tua experiência, Alisson, que a natureza te ensinou e que você pode falar para as pessoas assim, cara, é isso? Olha, são muitas coisas que eu aprendi com a natureza e nesse caminho que eu comecei a trilhar. O ser humano faz parte da natureza. A natureza está dentro do ser humano e está fora do ser humano. Então não adianta você querer sair disso sem perder algo. E esse é o grande mal que eu vejo acontecer nessa época atual. O ser humano, por se afastar da natureza, começou a ter vários conflitos internos, começou a adoecer mais e, o pior de tudo, a não entender por que isso aconteceu e como se recuperar. Então essa é uma das grandes coisas que eu aprendi com a natureza. Não se afaste do seu ambiente. Não se afaste daquilo que você faz parte. Isso vai romper uma ligação que você não vai conseguir mais entender, nada vai fazer sentido. Muitas vezes eu ficava muito perdido, não entendi o que estava acontecendo, não sabia o que estava se passando dentro de mim mesmo. E era simplesmente porque eu me afastei da natureza. E outra coisa que dá para ilustrar com uma frase bem antiga, mas eu gosto muito dela, do Paracelso, que ela fala mais ou menos assim: a natureza é o mestre da medicina.
Porque a natureza existe dentro e fora. Não existe nada sem a natureza. Então ela não é exatamente assim, mas ela é mais ou menos assim. Quer dizer que tudo que a gente busca como medicina, como algo para nos curar, seja fisicamente, emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, está dentro da natureza. Às vezes a gente busca muito terceiros, mas aquilo é uma pequena fração de todo conhecimento. Por que a gente fica ligado àquela pequena fração? Por que fica querendo muito só aquilo? Só quero tratar isso rápido. Em vez de enxergar o todo, em vez de se enxergar como um todo. Então, se tem uma mensagem que eu posso deixar para quem está nos assistindo agora, se conecte de novo com a natureza e assim você vai conseguir se conectar com si mesmo. Consigo mesmo no todo. Não de uma maneira rasa, mas vai realmente entender o que está dentro de você e o que está fora de você. E quem você realmente é. Alisson, imensamente grato por essa oportunidade, por compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Falar um pouquinho da Alon, falar um pouquinho da tua história, né? De como você chegou, largou uma profissão em alta ali para trabalhar com plantas. Realmente eu vejo que a natureza, a gente precisa se aproximar muito mais, realmente, da natureza, né? E você, que bom que encontrou esse caminho, né? Que ótimo, né? Eu acho que todas as pessoas devem também encontrar o caminho com a natureza, porque realmente a natureza, ela faz parte de tudo, né? E nós devemos, até você estava comentando ali que você faz, como que é aqueles massinhos que você comentou comigo antes ali em off, eu tenho que respeitar a natureza, eu não posso jogar a planta fora. Fala um pouquinho para ela que eu gostei dessa parte, sabe? Claro. Depois que você começa a ter esse contato com a natureza, você começa a entender que precisa existir um certo respeito com a natureza. Como a natureza é o mestre da medicina, ela é o mestre de muitas coisas. Então é o meu mestre também, é o mestre de todo mundo. Então você não pode chegando, pegando, colhendo, arrancando. Não é assim que funciona. Então existe sempre um cuidado, um respeito quando eu vou colher alguma coisa, quando eu vou colher alguma planta, retirar algo da natureza. Eu peço permissão, eu agradeço e, em sinal de respeito, eu tento jogar o mínimo possível fora. Então, nos nossos produtos aqui ou nas nossas práticas pessoais, eu preciso usar muitas vezes a folha, ou o caule, ou a flor, enfim. Isso acaba sobrando na maior parte das vezes o talo, o caule. Então, a gente acaba usando todas as partes. Esse talo, esse caule, a gente junta e faz uma fogueira. E mais pra frente a gente vai tentar trazer isso como um produto da Alon também, para ser um iniciador de fogueira que tenha um benefício, que assim como a gente faz isso em casa, trazer isso para as pessoas também, possibilitar isso para as pessoas. Porque muitas vezes as pessoas não têm isso em casa, não tem um quintal, não sabem como fazer. Então, para não deixar esse aspecto de não saber como fazer e não deixar isso morrer, possibilitar, trazer essa ponte entre o mundo antigo e o atual. Aquele conhecimento raiz mesmo, como fazer, com a modernidade e o conforto de você conseguir fazer isso em casa também e trazer essa conexão. E querendo ou não, já tive muitos relatos de pessoas que, por ter esse contato com o nosso produto, chegou para mim e falou assim: nossa, mudou tanto a minha vida que eu comecei a pisar mais na terra, que eu comecei a meditar mais, a me conectar mais com a natureza, a fazer mais chás, a procurar, a buscar. E isso me deixa muito feliz, porque esse é o objetivo da Alon, esse é o meu objetivo, da minha esposa, enfim, trazer esse contato da natureza, restaurar essa ponte. Os produtos, é importante dizer também que os produtos eles passam por um processo de aplicação de reiki, você acende um incenso, tem toda uma energia que vai junto com o produto. Então não é desde o momento de você colher, pelo que eu entendi, desde o momento de você colher a planta, né? A planta tem um produtor que vai plantar, que vai fornecer para você. Então você colhe a planta, passa por todo o processo, então tem todo um respeito para você entregar o produto final. Como você falou, é todo um processo. Então
desde quando a gente optou por um produtor, que é um parceiraço nosso, tem muito a receber, já foi ver a plantação, a produção dessa pessoa. Inclusive a Darcy, abração Darcy. Todo um respeito, é tudo orgânico, ela tem um cuidado, ela, sabe, é uma energia muito boa com as plantas. Então a gente optou, desde a plantação da planta ali, da energia que tinha em torno dessa planta, até quando chega para nós, secamos, tem todo um respeito, a gente usa todo o conhecimento que a gente aprendeu até agora, reiki, ticum, acende incenso, tem os cristais que a gente energiza com os cristais. Então, para trazer todo o benefício, maximizar esse produto, esse benefício que a pessoa vai estar recebendo em casa. Não é só um produto, não é só para você receber e comprar e usar e ter um cheiro. Tem o cheiro, tem o aroma também da planta. Isso eu acho incrível também, por ser natural, tem realmente os aromas naturais. Mas não é só isso. A intenção é conectar, é ajudar realmente da melhor forma possível. Energia, tudo é energia. Então, não deixar isso se quebrar pelo caminho. Não, colheu, plantou, a gente agradece, aplica reiki em todo o processo, acende incenso, para o ambiente, para nós mesmos, para o produto, para cada etapa. Então é todo um processo. Um produto diferenciado realmente, né? Um respeito todo pela natureza. Alisson, imensamente grato por aceitar o convite de participar dessa gravação, desse vídeo aqui. Eu que sou eternamente grato. Né? O chá maravilhoso que a gente tomou feito aqui. Pelo Roberto, sensacional. Legal demais, uma experiência bacana, né? Diferente aqui. Para você que ficou até aqui no vídeo, dá aquela moralzinha pra gente, deixa o joinha, compartilha esse conhecimento com outras pessoas, compartilha palavras de bem pelo mundo, vamos fazer um mundo diferente, vamos falar de coisas boas, falar de coisas que transformam as nossas vidas. Gente, nos vemos logo ali no próximo vídeo, na próxima semana. Até logo ali. Até logo.